Fala, meus amigos, beleza? E o futuro do Jorge Messias? Que lenga-lenga, né? A Andréa Sadi dizendo que ele já é ex-AGU. A imprensa inteira não noticiou isso. E, na verdade, o que é que vai acontecer com esse cidadão? A possível saída de Jorge Messias da Advocacia Geral da União demonstra mais um capítulo da instabilidade política que se tornou o governo. O que parecia praticamente definido nos bastidores, agora entrou em uma zona de incerteza. E isso chama atenção porque até nomes influentes da imprensa política já tratavam Messias como ex-AGU. A jornalista Andréa Sadi, da Globo News, chegou a analisar publicamente os movimentos do governo, dando a saída dele como certeza. Em seu texto no G1, ela se refere a Messias como ex-AGU, o que me causou espanto, pois até então nenhum veículo da velha mídia o havia chamado assim. Mas a realidade não mudou. A Andréa Sadi estava errada. Segundo a coluna da Manuela Alcântara, do Metrópolis, Messias ainda está em reflexão e não definiu se deixará a AGU. O cenário que antes parecia uma certeza, hoje é uma dúvida total. E isso revela muito sobre o momento político do governo Lula. Em Brasília, quando a saída começa a ser tratada como certa pela imprensa e pelos bastidores, normalmente é porque as conversas já avançaram bastante. Só que nesse caso, algo travou. O que era tratado como uma transição natural virou um impasse. A própria cobertura da imprensa mostra isso. Andréa Sadi já discutia os impactos da mudança e os possíveis desdobramentos políticos dessa saída. A leitura era de que Lula já trabalhava um novo desenho institucional. Só que agora o governo demonstra cautela e o próprio Messias parece dividido sobre qual caminho seguir. Não se sabe se ele deixará o ministro da Justiça, não se sabe se ele será o novo ministro da Justiça ou simplesmente deixará o governo. Isso também expõe como o ambiente político no governo está cada vez mais instável. Após a derrota histórica imposta a Lula, a perda de governabilidade parece ser a tônica daqui para frente. O governo bate cabeça, procurando achar culpados por uma derrota que tem nome e sobrenome: Lula da Silva. Mas todo mundo sabe que Lula não é de assumir derrotas. Certamente ele encontrará culpados pela sua incompetência. O mais curioso no caso do Messias é justamente essa mudança de narrativa. Até poucos dias atrás, o discurso era de despedida. Agora, o tom virou o da indecisão. E, na verdade, ninguém sabe qual será o futuro de Messias. E eu acredito que nem mesmo ele saiba o seu futuro. No fim das contas, o destino dele parece incerto. E isso mostra que nesse desgoverno, desnorteado e sem rumo, nada está decidido até realmente acontecer. Lula ainda está lambendo as feridas, está atônito, sem saber como reagir às duras derrotas que lhe foram impostas. Recalcula os riscos e o cenário segue aberto. Não sabe o que fazer com Messias, que se tornou incômodo também para o próprio Lula. Pois é, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que você acha do futuro do Messias. Ele vai ser ministro da Justiça, ele não vai ser nada, vai voltar para casa, vai lamber as feridas, ou, de fato, Lula está preparando um outro cargo para ele? Não sei. Mas, se você ainda não se inscreveu no meu canal, o Didi News e o Didi RP2, por favor, se inscreva lá.